Meu nome é Leninha, eu sou de Goiânia e sou uma apaixonada por comunicação. Tenho como profissão ser dentista, sou periodontista e plantodontista, mas a comunicação é uma coisa que eu gosto muito. E eu conversando com os meus pacientes, uma delas me indicou um curso de oratória do professor Summer, falando que era fantástico. Quando eu fui procurar o curso de oratória, não tinha ele disponível no momento. O único curso que estava na época era o do Clube dos Pensadores. Falei assim, gente, deixa eu ver se esse moço é bom mesmo. E fiz a inscrição. E depois fiquei pensando assim, o quanto Deus é providencial, né? Porque como falar sem você ter conteúdo, né? Então, o que eu aprendi com esse Clube dos Pensadores foi a enriquecer meu conteúdo, a ler com mais sabedoria, ter um olhar de perspectiva sobre tudo que a gente lê. Então esse curso fez muita diferença na minha vida. Tô até com o meu livro aqui agora, com essa mania de marcar tudo e fazer reflexões, trazer para minha vida com cada detalhe que ele tem. Então, sou muito grata a esse curso. Eu me chamo Fernanda Piovano e estou fazendo parte pela terceira vez de uma turma do Clube dos Pensadores e já na expectativa por iniciar o próximo, tanto pela escolha dos livros, que eu achei excelentes, mas também pela excelente forma que eu entendo de desenvolvimento pessoal, profissional e intelectual. O conhecimento adquirido por meio da leitura dos clássicos, aliado ao conhecimento que a gente obtém por meio do professor Samerage, é fundamental para a vida e para a tomada das decisões. Ele também é importante para o julgamento das nossas relações, muda a nossa forma de pensar. Eu, como delegado de polícia, vejo o quanto isso tem me auxiliado na tomada de decisões do trabalho. E eu também escrevo e vejo que o estudo dos clássicos tem servido como um grande argumento de autoridade nos meus textos, tornando eles ainda melhores. Por isso, eu recomendo sem qualquer contraindicação. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje em um cenário diferente, nessa aula de número 2, por conta de conexões de internet. A vida moderna impõe isso, de vez em quando acontece isso com o sinal. E é por isso que nós estamos num cenário diferente para esta nossa aula de número 2. Eu quero agradecer a presença, aqui está normal, o pessoal está dizendo que no YouTube está travando, mas eu acho que no YouTube parou de travar nesse momento. Estão me informando que parou. Então, a gente começa a partir de agora. Tá baixo o áudio para vocês? Deixa eu ver aqui, eu vou subir aqui o áudio para que vocês me ouçam melhor. Tudo bem? Bom, a gente começa a partir de agora. Eu quero primeiro dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer ter você aqui. Você que fala de qualquer lugar do Brasil, é sempre uma honra. Eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acharam do primeiro dia, como foi a experiência, como está sendo essa experiência. Em segundo lugar, eu quero dizer a você que esta nossa aula é uma aula com um diferente enfoque. O primeiro enfoque nosso foi o enfoque de Bentinho, para que você pudesse... O pessoal está dizendo que no YouTube está travado ou está funcionando? Só para confirmar. Vou confirmar agora. Para que você pudesse compreender como é a vida com o Bentinho. Mas o segundo ponto da nossa aula, ou o segundo ponto, é hoje voltado com Capitu. Quem é Capitu e por que você não pode terminar a sua história como Capitu terminou a história dela? Veja você o seguinte, se você quiser compartilhar essa live com alguém, fique super à vontade. Se você quiser enviar um convite para uma pessoa, para que ela possa assistir ao vivo com você aqui, fique à vontade. Para nós é um prazer, uma honra e uma responsabilidade ter você aqui. Bom, eu começo dizendo o seguinte, para você que não conhece a obra, Capitu termina a vida sozinha, em um outro país, sem um filho, ela termina a vida sozinha, em outro país, sem um filho. Eu peço desculpas ao pessoal do Instagram, eu tenho que olhar para a tela no YouTube. E Capitu, o que acontece com ela é que ela acaba se desnaturando e ela acaba terminando a vida morta em outro país e encontrando a infelicidade ali. Então você começa a considerar o que a gente pode fazer quando a gente está diante de uma situação dessa natureza, né? Como é que a gente resolve um problema dessa envergadura? Esse é o ponto. E aí eu passei a refletir e ler a obra e a pensar
como era Capitu e quais as características que fizeram dela essa pessoa que terminou infeliz. Porque ela cruza com um bentinho na vida, mas ela não sabe sair de um bentinho. E quando ela sai de bentinho, a história que ela conta é uma história muito pior. É uma história que não resolve, porque é uma história que termina em morte. A verdade é que a primeira característica de Capitu é que Capitu se relaciona com pessoas que se sentem abaixo dela. Talvez isso seja sentido por você. Já percebeu que muitas vezes a gente, para se sentir seguro, gosta de se relacionar com pessoas que estão abaixo da gente? Porque eu não estou dizendo que você está considerando que uma pessoa está acima, outra está abaixo. Eu estou dizendo assim, de desenvolvimento intelectual, considerar visão de mundo, você se sente confortável com uma pessoa que não te demanda e que se enxerga abaixo de você, porque aí você tem controle sobre ela. Capitu tem um pouco disso. Quando você vê na página 74 da obra, dessa edição que eu tenho, há um determinado trecho em que ele diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para você. Palavra que me custou, isso é Bentinho falando, e antes não me chegasse a sair da boca, não ouviria o que ouvi, e não escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos. A segunda, sim, é que promete que eu seja o padre que case você? Que me case? Disse ela um tanto comovida. Logo depois fez descair os lábios e abanou a cabeça. Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo. Você não vai ser padre já amanhã. Leva muitos anos. Olhe, prometo uma coisa. Prometo que há de batizar o meu primeiro filho. Gente, o Bentinho se sente tão abaixo da Capitu, ele olha para a Capitu tão abaixo, que quando ele olha para a Capitu, ele está dizendo o seguinte, ô Capitu, eu acho que eu não vou conseguir casar com você. E ele está apaixonado. E existe essa promessa de que ele seria padre por parte da mãe, ele está apaixonado. Ele diz assim, deixa eu ser o padre do seu casamento. Deixa eu ser o padre do seu casamento. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, a verdade, Capitu, é que eu não me enxergo como igual, eu acho que eu não sou capaz de conquistá-la. E a Capitu continua com um cara desse. Não dá para você construir a sua vida se relacionando com uma pessoa que se sente abaixo de você. Porque o que ela vai fazer? Para ela se sentir segura depois de um tempo, ela vai diminuir você. Porque você só tem um relacionamento de longo prazo quando as pessoas se sentem iguais, um relacionamento de verdade, com cumplicidade e tal. Quando as pessoas se sentem iguais. Então, quando você se relaciona com uma pessoa que se sente abaixo de você, e você aceita isso, essa pessoa com o tempo vai puxar você para baixo. Ou ela vai para cima, ou ela puxa você para baixo. Aí você encontra um Bentinho, o que o Bentinho vai fazer? Vai puxar você para baixo. Então, a primeira característica de uma pessoa como Capitu é que ela se sente segura se relacionando com pessoas abaixo dela. Você vai encontrar isso demais, gente. Mulheres e homens, por exemplo, que só conseguem se relacionar com pessoas que se sentem abaixo deles, porque senão eles mesmos perdem a segurança. O segundo ponto que eu destaco na fala ou na característica de Capitu é que Capitu tem um compromisso com o erro. À medida que a obra avança, ela e Bentinho decidem se casar. E aí você abre aqui e ela diz o seguinte, mas juremos por outro modo, juremos que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver. Juramos pela segunda fórmula e ficamos tão felizes que todo o receio de perigo desapareceu. Éramos religiosos, tínhamos o céu por testemunha, e eu nem já temia o seminário. Primeiro ponto é, à medida que avança, então a gente vai se casar, vai. Ela vai lá e dá a palavra. Tudo bem que a palavra tem um poder muito grande. Porque o que acontece aqui? Quando ela dá a palavra para o Bentinho, ela está dando a palavra para o Bentinho e ela afirma isso para o Bentinho e isso dá para o Bentinho uma paz naquele momento. Quer dizer, ela deu a palavra de que ela vai se casar comigo.
E a palavra tem esse poder. Só que com o tempo fica claro que essa decisão de Capitu era um erro. E mesmo assim ela se casa com o Bentinho. Sabe por que era um erro? Porque você vai ver que Bentinho passa a ter ciúme de tudo antes mesmo de se casar. Ele tem ciúme dela na janela e passa alguém de cavalo a cavalo e alguém diz que ela olhou, ou alguém diz é o José Dias, e isso vai incutindo no Bentinho ciúmes e a sua insegurança começa a ser posta para fora. Capitu é uma pessoa que tem compromisso com o erro. Eu gosto muito de uma frase do JK, que ele diz assim: eu não tenho compromisso com o erro. E a gente tem que aprender a não ter compromisso com o erro. O Flávio Augusto diz assim: namoro é processo seletivo. E é mais ou menos isso mesmo. Você está conhecendo uma pessoa, você está conversando com uma pessoa, você está namorando uma pessoa, você está noivo de uma pessoa. Não tenha compromisso com o erro. Às vezes você fez amizade com uma pessoa. E essa pessoa mudou. A pessoa que era boa se tornou ruim. A pessoa que era uma boa amizade se tornou uma má amizade. Porque as más companhias corrompem os bons costumes, vai dizer o apóstolo Paulo. E aí você percebe aqui que Bentinho está sofrendo e vai fazer sofrer. E que Capitu se mantém naquele sofrimento porque ela tem compromisso com o erro. E talvez o seu sofrimento de hoje seja só fruto do seu compromisso com o erro. Porque quando você olha para Capitu, Capitu é uma pessoa que ela vive olhando para ontem. Há um trecho da obra, quando você pega na página 112, que ela diz assim, só para você perceber. Ela diz da seguinte forma: 3 dias depois, disse que me estava achando muito distraído. Era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Seu Escobar conversando com o Bentinho. Então parece-lhe, sim, você às vezes não ouve nada, olhando para ontem. Disfarce, Santiago, olhando para ontem. Eu digo isso, aqui é um trecho referente a Bentinho, mas que se aplica a Capitu. Uma pessoa que está olhando... Tá travado de novo? Estou reiniciando. Ah, tá. Então, eu peço desculpas para quem estiver no YouTube, porque acho que está travando, né? É melhor eu continuar só no Instagram, você acha? Continua por baixo. Tá. A gente está redirecionando para lá também. Então, ó, eu vou conversando com vocês aqui. As pessoas do YouTube eventualmente vão vir para cá, tá? O que acontece com o Bentinho quando ele olha para ontem? A Capitu está olhando para ele e está dizendo o seguinte: o Bentinho, o Escobar olha para ele e diz assim: ô Bentinho, a verdade é uma só. Você está olhando para ontem e está na cara que você está vivendo ontem. Tudo bem que nesse contexto é um contexto de apaixonado. Você sai com uma pessoa um dia, no dia seguinte você está lembrando da pessoa, então você está olhando para ontem. Alguém está dizendo que o áudio está baixo aqui também? O áudio do Instagram está tranquilo? Vou testar aqui agora. Bom, no Instagram não está travando, né? Ótimo. Ó, o YouTube está muito ruim, mas no Instagram tá tranquilo. Ok. Agora que eu estou normalizando. Hã? Normalizou o YouTube agora. Tá, normalizou o YouTube agora, mas quem tiver aqui, tá aqui. Eu não consigo ler Darciano avisando aí. O que acontece? A gente precisa perceber que ele está olhando para ontem. E à medida que ele olha para ontem, você tem uma pessoa que está presa no ontem. E é isso que você pega na história de Capitu. Ela está olhando o tempo inteiro para ontem. Ela está olhando o tempo inteiro para o que foi. Ela tem um compromisso com o erro e ela está presa ao passado. Não dá para você imaginar uma situação parecida com essa, porque você, à medida que eu vou até desativar os comentários, porque fica mais pronto.
Aí aqui no Instagram tá tranquilo. Eu tô olhando pro Instagram, mas me parece que no YouTube tá normalizado. Você que tá no YouTube pode vir pro Instagram, que tá tranquilo. Você que tá no Instagram, se quiser tomar risco no YouTube, fique à vontade. É um problema da conexão por conta das chuvas em Brasília no dia de hoje, tá bom? Basicamente é o seguinte, gente. Capitu fica presa ao passado. E talvez você seja Capitu neste ponto. Uma pessoa que vive olhando para ontem e que fez um compromisso com o erro. Não dá para você imaginar que esse compromisso com o erro vai se manter, que vai fazer de você uma pessoa feliz, porque isso não é possível. Capitu é uma pessoa de alma aberta e que vai fechando a alma à medida que ela convive com o Bentinho. Quando você pega na página 87, ele diz assim, só para você entender. Ele diz da seguinte forma. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. E aí ele explica. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não rara, com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também há fechadas, escuras, sem janelas ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Existem almas abertas e existem almas fechadas. O que Machado de Assis vai dizer é, você tem que perceber como está a sua alma. E eu percebo muito claramente em Capitu uma mulher que começa com a alma aberta, ela é desinibida, ela ri, ela conversa com todo mundo, ela é capaz de fazer amizade com a mãe de Bentinho, elas se amam. Eu tenho uma mulher de alma aberta e que vai, à medida que vai convivendo com o Bentinho, se tornando uma pessoa de alma fechada. E é esse o ponto. Será que você está sendo uma pessoa de alma fechada ou se tornou uma pessoa de alma fechada? Porque eu vejo muito isso. Eu vejo pessoas que se tornaram pessoas de alma fechada. Quando você pega a sua história de vida, como é que você se vê? Você vai se relacionando com pessoas que estão abaixo de você para que você possa se sentir seguro. Você vai se relacionando com... Você tem um compromisso com o erro, porque um dia você firmou um pacto com alguém, que era seu amigo, que era seu namorado, que era seu noivo, e você firmou esse pacto com alguém, você está preso com essa pessoa, e você fica olhando para o ontem. Não, mas ele não era assim. Não, ele não era assim, mas ele é assim. E não dá para viver no ontem, eu tenho que viver no hoje. Então você está me dizendo que ele não era assim, mas ele é assim. E eu preciso entender a realidade, porque eu não posso negar a realidade. E a realidade se impõe, quer queiramos, quer não. A pessoa que está com você, ou a pessoa que namora você, a pessoa que se casou com você, a pessoa que foi sua amiga durante 20 anos, essa pessoa tem que fazer sentido. Porque há colegas de faculdade e há colegas de escola com os quais você seria incapaz de se sentar. Você pode olhar e falar assim, gente, mas esse colega da minha faculdade foi um cara muito bacana, mas ele mudou. Você mudou. E aí você fica preso ao passado como se evoluir fosse uma traição ao que foi construído. Não é. Quando o Fernando Pessoa diz no livro do Desassossego, potencial para abrigar um castelo qualquer terra larga tem, o que ele está nos dizendo é, não adianta ter potencial, se você não construir um castelo, não estará ali. E às vezes você e uma pessoa têm todo o potencial do mundo juntos, só que você decide construir o castelo e ela não, ela vai ficando para trás. Você procura evoluir e ela fica para trás, você procura crescer e ela não quer crescer, você procura melhorar e ela não quer melhorar. Aí você olha e diz assim, meu Deus do céu, como é que eu faço com essa pessoa? E a resposta é simples. Eu preciso entender que se eu me diminuir, que se eu ficar preso ao passado, que se eu ficar preso a um compromisso com o erro, que se eu ficar olhando para ontem e se eu fechar a minha alma, as coisas não vão acontecer. Qual que é o erro de Capitu? É uma pessoa de alma aberta que vai fechando. E esse fechar de alma, gente, começa na convivência com os pais.
Quando você pega o livro da Philippa Perry, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, e ela diz que a relação dos pais com os filhos é como o solo para a planta, a depender do solo a planta murcha, a depender do solo a planta desaparece, a depender do solo a planta morre, não floresce, não dá frutos. Esta mesma relação é a relação que a gente percebe dentro de casa. Porque o seu pai, quando você tinha 7 anos, brigou com você de uma forma desproporcional. Você nem se recorda disso, porque você quebrou um copo. E aí você se sentiu incapaz, rejeitado, não pertencente, limitado, tolo. E você vai trazendo isso até os dias de hoje. Você era super aberto, era super entregue, conversava com todo mundo, brincava com todo mundo. As experiências da vida que começam na infância vão fechando a alma. A alma que era aberta se torna fechada. Quando você captou, você é uma pessoa que tinha a alma aberta, mas você se tornou uma pessoa de alma fechada. Você é uma pessoa que conseguia, que conquistava, mas agora você é uma pessoa entregue. Capitu é uma pessoa que se submete ao julgamento. Porque ela diz assim, só para você entender, quando eu pego aqui páginas 94 e 95, ela diz assim: tem andado alegre como sempre, é uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar um peralta da vizinhança que case com ela, isso é José Dias falando de Capitu. Um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias, algum peralta da vizinhança. E a alegria da Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava outro. Acompanhá-lo ia com os olhos na rua, falar-lhe ia à janela, as aves marias, trocariam flores. Olha o ciúme do Bentinho. O que aconteceu? Aquilo ali, enquanto não arrumar um cara, ela não vai ficar alegre. O José Dias vem e solta o veneno no Bentinho. Eles ainda não são casados. Aquilo ali fez Bentinho perder a segurança totalmente. E fala assim, se ela está alegre, é porque ela está com outro. Deu para entender? E eles já tinham um compromisso aqui, entre eles. Mas ele vai pensar, se ela está alegre, é porque ela está com outro. Olha o que passa na cabeça do Bentinho. Se a mulher está alegre, eu estou triste. O que ele vai fazer? Ele vai deixar a mulher triste. Você não conhece alguém assim? A pessoa não pode te ver empolgada. Ela vem, para usar uma expressão do Neil Barreto, carregador do balde de água fria e vai jogar o balde na sua cabeça? Você não conhece uma pessoa assim? A pessoa vê que você está feliz, ela vai lá e pá! Ela vê que você está bem, ela vai lá e tá! Você tem uma ideia, ele vem e te desanima. Tem gente que se você não quiser fazer nada da vida, é só você ligar para ela. Fala, eu tô com uma ideia assim, a pessoa vai te desanimar. Tô pensando em sair com essa pessoa não presta. Tô pensando em mudar de cidade, a cidade é perigosa. Eu tô pensando em mudar de profissão, outro ramo é horrível. Eu tô pensando em fazer esse investimento, não vale a pena. É um carregador do balde de água fria, é um Bentinho na sua vida. E parece que quer o seu bem. Bentinho queria o bem de Capitu, gente. E quem é Capitu? É uma pessoa que se submete a esse julgamento. Porque o problema não é o Bentinho sair falando de Capitu, isso já é um problema. O problema é Capitu ir se submetendo a esse julgamento. Você não pode impedir o outro de julgá-lo, de falar de você, de sair por aí e dizer qualquer coisa. O que você pode impedir é que você se submeta a esse julgamento, que você tome esse julgamento como verdade, que você internalize essa palavra como se fosse lei e que você sofra aquilo como se isso fosse um veredito. Não é. Não é. E aí, o que eu percebo? Você vai dizer, tá, Summer, a Capitu, ela se prende ao passado, ela tem compromisso com o erro, ela aceita um julgamento.
A Capitu nega a realidade. Quando você vai para a página 101, diz: o anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Isso é Bentinho falando. Ele não quer saber a verdade. E Capitu é a mesma coisa. Ela nega a realidade. A gente vai dizer assim, então eu não nego a realidade. Você nega a realidade. Há um artigo publicado na revista de Harvard que mostra exatamente isso. As pessoas negam a realidade como um mecanismo de sobrevivência. Alguém olha para você e diz assim, não, eu vou negar a realidade. Tá tudo certo no YouTube, só para confirmar aqui com o pessoal? Então ótimo. Tá seguindo por ali também, né? Então o pessoal do YouTube e do Instagram, fiquem à vontade para assistir nos dois canais, tá tudo certo. O que acontece com Capitu? Ela olha para você, o que acontece aqui? Você nega a realidade como um mecanismo de sobrevivência. Você nega a realidade como um mecanismo de sobrevivência. Você vai me dizer assim, Samer, você pode explicar? Posso. Eu vou deixar claro para você o que acontece aqui. Uma mãe encontra uma bolsa, encontra um cigarro de maconha dentro da mochila do filho. O que ela faz? Ela acha que o cigarro não é dele, que é dele, mas ele não fumou, que é dele, mas ele fumou uma vez, isso é coisa de adolescente, ele não vai fazer mais isso. O que ela está fazendo em todo caso? Ela está negando a realidade. A realidade é, ele está com cigarro de maconha, eu tenho que chamar meu filho, eu tenho que conversar com meu filho, eu tenho que resolver esse problema. Essa é a realidade. Só que o que a mãe faz? Ela nega a realidade como um mecanismo de sobrevivência. Para eu continuar vivendo bem, para eu não ter que lidar com esse problema, eu vou fingir que esse problema não existe. Qual é o problema? O problema é que quando você ignora o problema, ele muda de tamanho, ele aumenta. Esse menino que estava no cigarro de maconha foi usando outras drogas e se perdeu para a dependência química. Aí quando você olha para a história de Capitu, é isso, ela nega a realidade. No terceiro ataque de ciúmes de Bentinho, eu não quero isso para minha vida. Tchau e benção, vai com Deus. Vai ser padre. Ah, mas eu gosto dele, mas vai passar. É melhor chorar um dia do que chorar uma vida. É melhor chorar por um momento do que chorar todos. É melhor você parar agora do que você continuar e se arrebentar depois. Então você começa a perceber que existem características próprias de quem termina a vida como Capitu. A pessoa nega a realidade, fica presa ao passado, ela aceita o julgamento, se relaciona com pessoas que se sentem abaixo dela e ela se sente mais segura assim. E ela, que era uma alma aberta, agora se torna uma alma fechada. Então essa é Capitu. Mas o tema da aula de hoje é outro. O tema da aula de hoje é como é que você não vai terminar a vida como Capitu. E aí o primeiro ponto que eu quero destacar é que a alegria é contagiante. Na página 131 da obra diz Machado o seguinte: a minha alegria acordava a dele. E o céu estava tão azul e o ar tão claro, que a natureza parecia rir conosco. São assim as boas horas deste mundo. Aqui é um momento de alegria de Bentinho com Escobar. Mas o que eu quero te dizer é que Machado mostra pra gente aqui que a alegria é contagiante. Talvez você esteja se sentindo triste, porque o seu ambiente é triste. O erro de Capitu é não mudar de ambiente. Ela continua no mesmo ambiente. E nesse mesmo ambiente ela sofre, ela morre, ela termina sem filho, sem marido, sem família. Porque ela se submete a um julgamento. Preste atenção. A alegria é contagiante. Mudar de ambiente é devolver a alegria que você tinha perdido. Mudar de ambiente é ter de volta a alegria que você tinha perdido. E aí, eu quero destacar um outro ponto aqui e você vai gostar. Que ele diz assim: o valor do zero é em si mesmo nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é 5. Mas ponha-lhe 2 zeros e você terá 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito. O que não vale nada vale muito no lugar certo. O que acontece com uma pessoa como Capitu?
ela acha que ela é um zero, mas ela acha que ela é um zero à esquerda. E se ela fica no ambiente errado, você continua sendo um zero à esquerda. Mas quando você muda de ambiente e você sai da esquerda e vai para a direita, você sai do zero à esquerda e você passa a ser um zero à direita, você multiplica o ambiente. A alegria é contagiante. E o que não valia nada passa a valer muito. Porque sem você, aquele negócio é 1. Mas com você, aquele negócio é 10. Porque você que era um zero à esquerda, decidiu ser um zero à direita. Para não terminar como Capitu, você tem que mudar de ambiente. Na vida, quando o ambiente nos é nocivo, de duas uma. Ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Não dá para ter os dois mundos, não dá para ser da mesma forma. Ou você muda o ambiente, ou você muda de ambiente. Eu tentei mudar o ambiente e eu não consegui. Então eu vou mudar de ambiente e eu vou conseguir. Eu preciso mudar de ambiente. Ou eu mudo o ambiente, ou eu mudo de ambiente. Mas eu preciso dessa mudança para deixar de ser um zero à esquerda e passar a ser um zero à direita. Às vezes na vida é preciso deixar vencer a razão. Na página 137, ele diz o seguinte, é bem bonito. Ele diz assim: venceu a razão. Fui-me aos estudos, passei os 18, os 19, os 20, os 21 e aos 22 era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Venceu a razão. Às vezes a gente precisa deixar vencer a razão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com certeza, quando você era adolescente, os seus pais ou o seu responsável fez uma recomendação a você, ou um professor de faculdade, ou alguém que gostava de você, um amigo, e você não seguiu essa recomendação. Você deixou vencer a emoção. E a emoção, tendo vencido, sacrificou a razão, e hoje você se arrepende disso. Quando você é Capitu, você está emocionalmente envolvido com aquilo ali. Então, a solução está em deixar a razão vencer. Eu preciso que a razão vença. Veja você, mais uma vez, o que a gente precisa fazer. Deixar a razão vencer. Para você não terminar como Capitu, entenda, é preciso mudar de ambiente. É preciso deixar a razão vencer. É preciso não culpar a mulher pelos erros da menina. Quando José Dias percebe que Bentinho vai se casar com Capitu, José Dias é um malandro nesse ponto, e ele percebe que Bentinho vai se casar com Capitu, ele muda o discurso. Ele fala, nossa, eu fiz um juízo de valor errado de Capitu, ela não era assim, né? Era só uma coisa de menina. Você abre aqui na página 140 e ele diz assim, que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, ô Bentinho, porque Capitu é um anjo, é um anjíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho, foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário outrora eu pensei de uma forma diferente. Confundi os modos de criança com expressões de caráter. E não vi que essa menina travessa e já de olhos pensativos era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Ele vai dizer, olha, era um olho, na verdade, era sadio. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, os olhos de Capitu, que eram oblíquos e dissimulados, esse olhar de cigana, oblíqua e dissimulada, porque é isso que ele diz. Quando ele percebe que o Bentinho vai se casar com a Capitu, o que ele diz? Na verdade, Bentinho, os olhos dela são pensativos. O meu juízo de valor de outrora foi um juízo errado, porque eu achei que era uma menina, e eu a tratava como uma menina, mas eu achava que era uma expressão de caráter, mas não era uma expressão de caráter, ela não era uma pessoa, era só uma menina fazendo meninices. Ele muda o discurso, mas eu quero destacar esse trecho porque nós, na nossa vida,
podemos cometer erros de menino e nós não podemos nos condenar pelo erro do menino quando a gente chega à idade adulta. E talvez a sua idade adulta tenha chegado aos 40 anos. E você olhe para trás e diga o seguinte: gente, eu era um menino aos 20, eu era um moleque aos 25, eu era uma criança, um adolescente aos 30, eu me tornei adulto agora, eu percebi isso agora. E você começa a se arrepender das coisas que você fez e se arrepender das coisas que você não fez, do modo como você lidou com a vida profissional, do modo como você lidou com a sua família, do modo como você lidou com a sua casa, do modo como você lidou com tudo. E aí você olha e diz assim: gente, eu simplesmente perdi muito tempo na minha vida. É verdade. Só que, preste atenção, não culpe o homem pelos erros do menino. Não culpe a mulher pelos erros da menina. É isso que eu quero te dizer. Tem que parar com isso. Não dá para você culpar a mulher pelos erros da menina. Essa sua visão de mundo, essa sua sobriedade, essa sua... como é que eu vou te dizer? Essa sua visão madura veio a partir dos erros que você cometeu. É claro que se você pudesse voltar atrás, você faria diferente, mas você não pode. E não dá para você se punir a vida toda pelo erro do menino como um mecanismo de compensação. Na hora que era para eu ter estudado, eu não estudei, então agora eu estou condenado a ser burro a vida inteira? Na hora que era para eu ter investido profissionalmente em mim, eu não investi, então agora eu estou condenado a ser infrutífero profissionalmente a vida inteira? Na hora que era para eu ter valorizado aquela pessoa maravilhosa que passou pela minha vida, eu não valorizei. Eu fui um babaca. Então agora eu estou condenado a nunca mais encontrar uma pessoa legal na minha vida? É claro que não. Não dá para você condenar o homem pelos erros do menino. E não dá para você condenar a mulher pelos erros da menina. Para você deixar de ser Capitu, você tem que pegar o passado e deixar o passado no passado. Dizer, gente, eu errei. Eu fui mal. Eu fui ruim, eu me envergonho das coisas que eu fiz. Mas eu não posso voltar atrás. E eu não posso carregar esse erro a vida inteira comigo. E talvez eu tenha perdido uma amizade que nunca mais vai voltar. E talvez eu tenha perdido um amor que nunca mais vai voltar. E talvez eu tenha perdido um relacionamento que nunca mais vai acontecer, um emprego que eu nunca mais vou ter. Mas isso não me impede de encontrar outro. De encontrar outro amor, outro emprego, outro relacionamento, outra pessoa. Porque, entenda uma coisa, se a sua vida na Terra continua, isso significa que o seu trabalho aqui não acabou. A sua missão aqui não acabou. Não adianta você olhar para mim e dizer o seguinte: não, Sam, é porque eu fui muito mal. Outro dia eu respondi uma pergunta aqui, alguém disse: você já foi bentinho? Eu já fui bentinho. Eu já fui bentinho na vida de pessoas. Eu já fui inseguro. Eu já diminuí outra pessoa para poder me sentir mais seguro. Eu já fui bentinho. A minha insegurança era travestida de uma segurança que eu não tinha. E eu fiz coisas das quais eu me envergonho. Agora, por isso, eu assinei um pacto vitalício de mediocridade? É claro que não. É claro que não. Você pode olhar para a sua vida e dizer: gente, como é que eu resolvo essa minha história? Como é que eu mudo essa minha história? E para eu não terminar como Capitu, eu tenho que estar no lugar certo. Eu tenho que deixar a razão vencer. Eu não posso culpar a mulher pelos erros da menina. E eu preciso publicizar as minhas promessas. Porque você vê num determinado trecho da obra que a única razão da mãe de Bentinho ter cumprido a sua promessa de mandá-lo ao seminário foi porque ela havia publicizado a sua promessa. Olha o que diz Machado de Assis. É aqui Bentinho falando. Minha mãe era temente a Deus, sabes disto.
das suas práticas religiosas e da fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado. Outro sim, sabes que para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou os seus projetos e motivos a parentes e familiares. O que a mãe dele fez para cumprir a promessa? Ela chegou e falou assim, gente, vai ser difícil demais eu cumprir essa promessa. Sabe o que eu fiz? Eu contei para os parentes. Eu virei para os parentes e falei assim, ó, gente, eu fiz uma promessa, é assim, assim, assado. Porque quando eu publicizo a promessa, eu não consigo voltar atrás. Porque agora eu tenho que cumprir, mais gente está sabendo. E você precisa publicizar as suas promessas. Você precisa olhar para a sua vida e dizer assim, tá, eu entendi o que aconteceu comigo. Eu entendi o que eu fiz. Eu entendi a pessoa com quem me relacionei e que foi muito mal a mim. E eu me submeti a um julgamento, eu fiquei preso ao passado, eu errei, eu aceitei um julgamento, eu que era uma pessoa de alma aberta, me tornei uma pessoa de alma fechada. Mas eu não quero me tornar uma pessoa de alma fechada para sempre. Eu estou com 40 anos de idade e eu não quero ser uma pessoa de alma fechada com 41. Eu quero ser uma pessoa de alma aberta aos 41. Eu estou com 50 anos de idade, eu não quero ter 51 e ter a alma fechada. Eu quero ser uma pessoa de alma aberta. E eu quero ser uma pessoa de alma aberta significa basicamente dizer que eu vou ter que mudar de ambiente. Porque a alegria é contagiante. Eu preciso ir para um ambiente alegre. Eu preciso entender que o zero, que eles dizem que eu significo, é zero à esquerda neste lugar, mas em outro lugar é zero à direita. E eu sei que não vai ser fácil porque, na verdade, eu simplesmente não eu estou envolvido emocionalmente ainda com essas pessoas, com esse círculo, etc. Mas eu preciso deixar vencer a razão. Neste momento da minha vida, eu preciso deixar vencer a razão. Porque quando a razão vence, eu conquisto e eu me liberto de uma situação que vinha me oprimindo. Quando você olha para casos, por exemplo, quando você olha para um caso como o da Ana Hickman, certamente não foi pontual o que aconteceu com ela. Não foi o primeiro episódio de grosseria, violência psicológica, e provavelmente não foi o primeiro episódio de violência física também. Mas ela vinha mantendo o compromisso dela com o erro. Até que em um determinado momento, mesmo emocionalmente envolvida, ela se deixou vencer pela razão. E aí ela mudou o ambiente porque ela o tirou de casa. Aí ela percebeu o seu enorme valor. Para ele poderia ser zero, mas era um zero para ele, à esquerda. Na direita ela multiplicava. Ela parou de se culpar pelos erros de menina, pelas decisões que ela tomou como menina. E agora ela é mulher. E ela decidiu publicizar a sua decisão. Ela registrou a ocorrência, ela falou com a imprensa. O caso dela tomou a mídia, para não dar para voltar atrás. Quando você olha para a história dela, e eu estou pegando a história dela porque é pública e porque você conhece, você percebe claramente como ela não terminou como Capitu. E ela poderia terminar a vida como Capitu. Bastava ficar presa àquela situação. E é muito claro quando você olha para a vida a dois e você percebe uma situação em que você se sente como Capitu, julgada, condenada, acusado, sem chance de defesa, maltratado, diminuído, preso. Mas você está emocionalmente envolvido e continua ali. Mas isso não se limita a relações a dois.
Isso acontece no trabalho muitas vezes. Você está lá e está sendo destruído, mas tem medo de perder o emprego. Isso acontece na família, porque às vezes são seus pais, são seus sogros que fazem isso com você. E você não percebeu que você precisa mudar de ambiente. Porque se você mudar de ambiente, você vai mudar de destino. Faça um pacto, inclusive público. Faça um pacto, inclusive público. Na aula de hoje, vou até abrir os comentários aqui. Depois de algum estresse, porque no YouTube nós travamos, mas eu acho que depois correu a aula sem interrupções no YouTube, mas lamentavelmente eu peço desculpas a vocês, é uma questão de internet e que eu não tenho controle. Mas na aula de hoje, você percebeu como você é Capitu muitas vezes. E você percebeu como você deve fazer para não terminar como Capitu. Essa necessidade de mudar de ambiente, de deixar-se vencer pela razão, de não se culpar pelos erros do passado, de publicizar suas promessas. E você talvez tenha adquirido coragem nessa live de hoje, nessa aula de hoje. E o que eu quero de você é convocá-lo para essa mudança. Eu quero ensinar a você como construir relacionamentos saudáveis. Eu poderia dizer que a aula de amanhã vai ser uma aula focada na construção de relacionamentos saudáveis e que você deve assistir e a gente vai se debruçar, continuar se debruçando sobre Dom Casmurro. Isso tudo é verdade, mas não é só isso. Eu vou pegar na aula de amanhã toda a experiência teórica que eu tenho e eu vou unir Dom Casmurro, Machado de Assis, com Bauman e Philippa Perry, que é uma psicoterapeuta inglesa. E eu vou pegar essas 3 obras e eu vou ensinar você a construir relacionamentos saudáveis em 2024. Eu quero fazer com que você tenha a sua qualidade de vida transformada, porque é o relacionamento que a gente firma com as pessoas que define a nossa qualidade de vida. É melhor você se sentar e comer um misto quente e tomar um copo com leite com uma pessoa leve do que você estar num lugar caríssimo com uma pessoa pesada. E eu quero de coração ensinar isso a você hoje. Para quem está no YouTube, eu vou pedir para passar a prova social para que eles vejam qual é a repercussão das pessoas no Clube dos Pensadores. Eu disse a vocês que eu sortearia um box com os 12 livros hoje, e eu vou sortear o box, eu prometi e vou cumprir. E o box é o box dos 12 livros do Clube dos Pensadores que eu vou lançar amanhã. Vou pedir para colocar a prova social ali no YouTube enquanto eu converso aqui, e aí eu já continuo para fazer o sorteio. E na verdade, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a leitura, ela vai nos libertando. Eu gosto muito de uma expressão do Ney Belo, que ele diz: a literatura salva. A leitura, ela vai te libertando. Você vai lendo aqui um pouco de Machado de Assis e um pouco de Bauman e um pouco de Philippa Perry e alguns artigos de Harvard, como eu faço, e você percebe como tudo isso muda. Muda a sua visão de mundo. Eu vou fazer o sorteio agora, enquanto isso eu vou explicando a vocês. É o seguinte, eu fiz um último post para a gente fazer o sorteio, e escreva no último post que eu fiz, que é a foto de Mônaco, escreva: amanhã eu entrarei. Amanhã
eu entrarei. E aí você pode escrever no post, escrever quantas vezes você quiser e voltar para cá, porque nós faremos o sorteio aqui. Veja você que a gente vai lançar o Clube dos Pensadores amanhã, enquanto o pessoal vai lá, eu vou só esclarecendo aqui. O Clube dos Pensadores é um clube de leitura, feito para quem não tem tempo de ler ou o hábito da leitura, mas que não suporta mais ficar no raso. Gente que se cansou de citar alguém, citar quem citou alguém, mas que quer ler na própria fonte. Quer ler Machado de Assis, quer ler Fernando Pessoa, quer ler José de Alencar, quer ler Eça de Queiroz, e quer entender por que esses livros são clássicos e quer aprender com eles. E aí, a gente vai fazer isso de uma forma que você vai destinar 15 minutos por dia, de segunda a sexta, para ler essas 12 obras. Você vai ler o trecho da semana que eu vou mandar para você. Ao fim de 12 meses, você terá lido 12 obras clássicas. Agora imagine se só com um pedaço de Dom Casmurro isso tudo já surtiu efeito na sua vida. Imagine o que vai acontecer com você depois de você ler essas 12 obras com reflexão. Porque todo sábado eu disponibilizo uma aula, como eu estou fazendo aqui na live, exatamente assim, de reflexão sobre o trecho lido naquela semana. E aí você vai lendo e vai aplicando. Você vai lendo e vai aplicando. A gente reflete na aula de sábado. Samer, mas se eu não puder assistir a aula no sábado? Ela é gravada. Você assiste quando quiser, quantas vezes quiser, onde quiser. E a gente trouxe ainda um presente para quem assinar o Clube de 2024 amanhã, que é ganhar o Clube de 2023, com 12 obras, inclusive com Dom Casmurro. Você vai poder adquirir o Clube de 2024 amanhã e ter acesso a todas as aulas de Dom Casmurro que eu ministrei lá no curso. E veja você que o Clube de 2024, ganhando o Clube de 2023, ainda assim sai por 12 vezes de R$ 29,90. É o clube de leitura mais acessível do país. E aí a pessoa me pergunta por que é assim. Porque eu quero que quem não tem condição tenha condição de fazer o clube. Porque este clube é, antes de tudo, um projeto social que eu criei. É a ideia de levar cultura a todos os cantos do Brasil. Por isso eu escolho livros em domínio público. Porque você pode comprar o box amanhã. Inclusive eu recomendo que você compre o box. Samer, mas os 50 primeiros inscritos vão ganhar o box. É verdade. Os 50 primeiros inscritos vão ganhar esse box aqui, que é maravilhoso, que tem as 12 obras, tá vendo? Eles vão ganhar. Só que os 50 primeiros inscritos vão se inscrever na hora. E você não vai saber se você ficou entre os 50 primeiros ou não. Eu mesmo não vou saber quem ficará. O que acontece? Para você não correr riscos, amanhã, quando eu liberar a inscrição do Clube dos Pensadores, inscreva-se na hora. Por quê? Porque inscreva-se na hora. Quando você terminar de se inscrever, já compre o box, porque ele está sujeito a estoque, ele vai terminar. Pode anotar, vai terminar. Terminou o estoque. Aí, se você tiver ficado entre os 50 primeiros, a gente vai estornar o valor do box para você, você vai ganhar o box. Mas se você não tiver ficado, pelo menos você terá garantido o box para você. E a gente fez o box também super barato, são 12 vezes de R$ 29,90. É como se você estivesse pagando no box R$ 29,90 por cada livro, que é um preço super em conta. E ainda a gente manda o Moleskine para você fazer as anotações e o cartão, que é super bonito, para você colocar como decoração. Então a gente construiu todo o clube. Samer, eu não tenho tempo. Você tem 15 minutos por dia. Samer, eu não tenho dinheiro. São R$ 29,90 por mês. Você tem R$ 29,90 por mês. Samer, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro também. Você pode ler pela internet. Os livros estão em domínio público. Samer, eu não sei se o clube é para mim. Ele é para você. Porque você tem que sair do raso, você tem que mudar de qualidade de vida, você tem que se libertar. Você tem que parar de ficar lendo essas bobagens que você lê no aeroporto. Como ficar rico, como ter disciplina e como aumentar a produtividade. As pessoas ficam lendo isso.
Esses livros têm valor, até retiro, não são uma bobagem, mas não pode ser só essa a sua leitura. Tem que ser mais. Você pode ler Como Ficar Rico, Como Ter Disciplina, Como Aumentar a Produtividade, mas não pode ser só essa a sua leitura. É isso que não dá. E aí amanhã, quando eu começar, às 9 horas, eu vou liberar o link, e aí os 50 primeiros ganham os box, mas quem se inscrever na hora vai ter um prêmio, que é o seguinte: quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ganhar um Zoom ao vivo comigo, em que nós vamos construir as suas metas de 2024. A turma vai entrar ao vivo pelo Zoom e a gente vai construir juntos as metas de 2024. E eu chamei isso de Transformando Metas em Realidade. TMR, Transformando Metas em Realidade. Isso em 2024. Você vai construir comigo para aplicar em 2024. E a gente vai entrar ao vivo, agora em dezembro ainda, no fim de semana, pelo Zoom. Eu vou fazer isso com você. Mas só para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, na hora. Então não perca amanhã. Foi feito o sorteio aí? Vão me informar o nome da pessoa e eu já vou dizer a vocês. Amanhã, às 9 horas da noite, eu espero você. Porque eu vou unir Bauman com... Deixa eu só pegar aqui quem foi sorteado. Porque eu vou unir Bauman com Philippa Perry, com Machado de Assis e com alguns artigos de Harvard para ensinar como construir relacionamentos bem-sucedidos em 2024, saudáveis em 2024. A pessoa sorteada é Roseane Azevedo ADV. Esse é o perfil dela. Rosane Azevedo ADV. Rosane Azevedo ADV. Você foi a sorteada, tá aqui o perfil dela. Acabaram de me passar aqui. Foi essa pessoa. Seja muito bem-vinda. Agora basta comprar o clube porque o box você já ganhou. Então amanhã você aguarde, porque eu tô te esperando para você entrar no clube, para você concorrer ao box, mas para você comprar o box na hora, porque esse box vai acabar, a gente é assim, ó. A gente tá vendo até com o pessoal da gráfica para ver se consegue produzir mais por conta disso. As pessoas estão querendo, então você tem que entrar na hora mesmo. As pessoas estão ligando na gráfica. Estão ligando aqui no Ser Mais Criativo e a gente está ligando na gráfica para ver se consegue resolver, mas demanda não tem mesmo, não tem. E quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ganhar esse Zoom comigo chamado Transformando Metas em Realidade. Você vai construir as suas metas para 2024 comigo para você conseguir cumpri-las, né, pela primeira vez 100%. Combinado? Você que está me assistindo no YouTube, eu peço desculpas por ter travado a live. Eu realmente não tenho controle, mas eu acho que no fritar dos ovos não houve prejuízo, porque muita gente migrou para o Instagram, quem assistiu no YouTube conseguiu assistir depois sem interrupções, e eu espero você às 9 horas, 1 ano de acesso, tá? Só respondendo. E eu vou terminar essa live, eu vou te fazer um pedido. Printe essa live neste momento, compartilhe nos seus stories, printe essa live, compartilhe nos seus stories e comente aqui no post o que você achou da aula de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Amanhã, 9 horas, eu explico para vocês, explico tudo, viu, Luísa? Pode vir aqui que vai abrir o link na hora, eu vou liberar o link na hora. Eu espero vocês e às 9 horas da noite, é o horário que a gente vai liberar essa venda. Um grande abraço para quem estava no YouTube também e até amanhã, 9 da noite. Tchau, tchau.